pretéritas existências. Verdadeiramente estranhável, meu caro leitor, seria aqui estarmos a sofrer sem razão, chamados a pagar o que não devemos. E um questionamento perfeitamente lógico que deveria ser feito por aqueles que imaginam Deus a retirar nossa alma do nada, em passe de mágica, naquele momento em que um espermatozoide esperto atingiu um óvulo receptivo. Se admitirmos a ideia de que fomos criados junto com o nosso corpo, fica complicado explicar por que há tanto sofrimento na Terra, distribuído de forma aleatória, mais para uns que para outros, a abranger a condição mental, racial, intelectual, moral, espiritual, social e outras mais, sugerindo extensa e trágica poesia de versos rimados em sufixo -al. E há, ainda, o absurdo da condenação irremissível, para sempre, após a morte, com a mesma carcereira implacável a tocar fogo em nossa alma, atormentando-nos com chamas que não se extinguem e jamais nos consomem. Sempre bom lembrar, à luz do Espiritismo, os males que nos afligem sustentam-se nas fragilidades, próprias do estágio evolutivo em que nos encontramos. São de superfície, sustentados pelo mal maior, na intimidade de nossa alma, o egoísmo, excrescência residual que retemos indevidamente, originária dos tempos em que, mero princípio espiritual, transitávamos pela animalidade instintiva, em recuadas eras. O egoísmo até que nos ajudou no passado, em estágios primários de evolução. Hoje nos atrapalha. Imagine um barco usado para atravessar um pântano. É extremamente útil. Porém, quando o barqueiro atinge a planície, imperioso deixá-lo. Não pode carregá-lo sobre os ombros. Exatamente o que fez o egoísmo por nós no passado, quando enfrentamos as águas turvas da inconsciência. Hoje ele nos atrapalha. Por isso, exercitando o altruísmo, o pensar nos outros, haverá benéfica repercussão em nossa alma, favorecendo a saúde, o equilíbrio, a paz. Na verdade, quando nos empenhamos nesse esforço, a abençoada troca de carceragem. Deixamos de ser vigiados pela dor, substituída pela misericórdia, bondosa carcereira, disposta a relevar o passado delituoso em favor de um presente tranquilo e promissor futuro, com significativa redução nas penalidades a que estamos sujeitos. Sempre bom lembrar, nesse particular, a observação feliz de Chico Xavier. Quando nos empenhamos no bem, o braço da justiça divina é contido pelo braço da divina misericórdia. Fazer a diferença. O turista andava pela praia quando viu um jovem que recolhia estrelas do mar na areia, trazidas pela maré, e as jogava de volta ao oceano. Curioso, perguntou-lhe a razão de sua iniciativa. O sol está muito quente. Se ficarem na areia morrerão. O turista admirou-se. Meu jovem, existem vários quilômetros de praia nesta região e milhares de estrelas do mar espalhadas na areia. Você joga umas poucas de volta ao oceano, mas a maioria vai perecer. Que diferença faz? O moço pegou mais uma, atirou-a e respondeu. Para essa eu fiz a diferença. Naquela noite, o turista revirou-se no leito, sem conseguir conciliar o sono, impressionado com a iniciativa do jovem. Na manhã seguinte juntou-se a ele. E jogavam os indefesos animais de volta ao oceano. Em algum tempo, imitando seu exemplo, ao longo das praias, dezenas de pessoas faziam a diferença para milhares de estrelas do mar que retiravam das areias escaldantes. A história ilustra bem a condição de pessoas situadas abaixo da linha da pobreza, que Victor Hugo chamava miseráveis e hoje, eufemisticamente, denominamos excluídos. Vivem marginalizadas pela doença, a subnutrição, a velhice, a ignorância, o desemprego, os problemas de comportamento. Os dados são controversos. Afirmam os pessimistas que no Brasil somos perto de 30 milhões. Os otimistas defendem que não passam de 15 milhões. Num ponto estão de acordo, são milhões. Muitos vivem na periferia da cidade em que moramos,
sustentando um dos mais lamentáveis contrastes da vida social. De um lado a população ativa, integrada na comunidade, com recursos para prover a própria subsistência, desfrutando de relativo conforto. De outro, gente que passa privações angustiantes, que sofre limitações variadas, que não tem acesso aos recursos elementares, alimentação, saúde, educação, moradia, emprego. Ao olhar desavisado, parecerá inútil socorrer este ou aquele, fazer algo em benefício de alguns. Que diferença faz-se a tantos? Mas para aquele que atendemos, aquele que ajudamos, incutindo-lhe fé na humanidade e esperança no futuro, nossa iniciativa fará enorme diferença. Nesse particular há algo que devemos ponderar. Ainda que nos pareça possível conviver sem dramas de consciência com as misérias alheias, elas repercutem em nossa vida, causando-nos sérios embaraços. E não me refiro a problemas como a violência, que se derrama sobre os centros urbanos, conforme cresce a miséria na periferia. Trata-se de algo imponderável, decisivo em relação à nossa vida. Ensina velho aforismo que quando pisamos uma flor afetamos uma estela. É uma imagem poética que exprime a misteriosa comunhão existente entre todos os seres da criação. Influenciamos e somos influenciados. Dentro de alguns séculos ou muitos milênios, depende de nós, o Evangelho deixará de ser uma utopia celeste para converter-se em realização terrestre. Então, antropólogos empenhados em estudar o homem de nosso tempo ficarão estarrecidos com a omissão da sociedade diante desses problemas. E perguntarão: será que não sabiam? Não tinham consciência de que jamais haveria paz na terra enquanto a legítima fraternidade não estabelecesse a comunhão entre todos os homens, a fim de que bens e males compartilhados espontaneamente tornassem suaves as dores e completas as alegrias? Aqueles que buscam essa comunhão desfrutam de inefável bem-estar. É que mãos servindo funcionam por abençoadas antenas, colocando-nos em sintonia com as fontes da vida para a captação das bênçãos de Deus. Se com o exercício da caridade fazemos a diferença para aqueles a quem ajudamos, salvando-os da exclusão, eles também fazem a diferença para nós, salvando-nos das angústias existenciais que caracterizam os que se fecham voluntariamente nesse sarcófago que se chama egoísmo. Cidadania. Fala-se muito, na atualidade, sobre cidadania. Ser cidadão é estar consciente dos próprios direitos, como estabelece o artigo 5º da Constituição Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tais conquistas são fundamentais, sem dúvida. Podemos e devemos lutar por elas. Podemos e devemos melhorar as condições de vida de uma comunidade, atendendo a elementares direitos de seus membros. Há outro passo, mais importante. Ser cidadão não é apenas reivindicar direitos. É, sobretudo, assumir deveres. É o que nos diz a questão 877, do Livro dos Espíritos. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais. Certo, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. A observação do mentor espiritual está bem de acordo com a legislação de qualquer país, instituindo deveres que visam sustentar a ordem e o bem-estar dos cidadãos. Nem é preciso um conhecimento mais amplo das leis para saber o que nos compete fazer, partindo do dever fundamental de não fazer nada que atazane ou prejudique o próximo. Essa orientação não é nova. Desde os 10 mandamentos, de Moisés,
Sabemos o que não nos é lícito: matar, trair, mentir, cobiçar, furtar. Observada essa orientação elementar, eliminaríamos a maior parte dos males que afetam a humanidade. A um passo adiante, no caminho da verdadeira cidadania, proposto por Jesus, quando nos convida a fazer pelo próximo o bem que desejamos para nós. Observe, leitor amigo, simplesmente não fazer nada que afete o semelhante pode ser uma forma velada de egoísmo. Cada um na sua. Não prejudico ninguém e não quero que ninguém me aborreça. Com semelhante comportamento talvez tivéssemos na Terra a eliminação do mal originário da iniciativa de alguns, mas permaneceria o mal por omissão de muitos. Posso não ser culpado pela existência de favelados, não exercitei nenhum mal para que isso acontecesse. Guardo, porém, a culpa por não estar exercitando o bem, a fim de que sejam eliminadas as favelas. A verdadeira cidadania não se exprime apenas na observância de leis humanas, mas, sobretudo, no cumprimento das leis divinas, que pedem nossa integração em organizações que visam ao bem-estar social, sejam associações de moradores, clubes de serviço, centros comunitários, instituições filantrópicas e religiosas, contribuindo para uma sociedade consciente, ativa e responsável. Um amigo espírita reclamava: é complicado ser espírita, porquanto a doutrina buzina o tempo todo que é preciso reformar nossa casa mental, cultivar bons pensamentos, falar sempre a verdade, não fofocar, não fazer nada que incomode o próximo. E mais, é preciso que nos incomodemos com suas carências e necessidades, dedicando-lhe nossa atenção, nosso esforço em seu benefício. Quando pensamos em reconfortante ociosidade, após tanta labuta, vem a recomendação de que é preciso estudar, ampliar horizontes, aprender sempre. Haja disposição. Realmente não é fácil, porquanto semelhantes iniciativas colidem com a tendência ao acomodamento que caracteriza o comportamento humano, no atual estágio evolutivo. É preciso admitir, porém, que não estamos na Terra em jornada de férias. O objetivo prioritário de nosso trânsito na carne chama-se evolução, com empenho por superar mazelas e imperfeições. Isso obviamente exige trabalho, dedicação, aprender sempre, renovar sempre, crescer sempre em espiritualidade e intelectualidade. Talvez tenhamos dificuldade em princípio, por não ser exatamente o que gostaríamos de fazer. Mas se insistirmos logo aprenderemos a gostar do que fazemos. Afinal, em última instância, iniciativas assim consagram a vocação do espírito imortal, criado à imagem e semelhança de Deus, destinado à perfeição. Então, leitor amigo, como dizia velho slogan de antigo programa de televisão, o céu será o nosso limite. A francesa ou a brasileira? Auto do nascimento de Hippolyte Léon Rivail ontem às 7 horas da noite, filho de Jean-Baptiste Antônio Rivail, magistrado, juiz, e Jeanne Duhamel, sua esposa, residentes em Lyon, Rua Sala número 76 sublinhado. O sexo da criança foi reconhecido como masculino. Testemunhas maiores: Cyriaque Frederic Dittmar, diretor do estabelecimento das águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Starge, mesma Rua Sala, a requisição do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique número sublinhando 78. Feita a leitura, as testemunhas assinaram, assim como o maire da região do Sul. O presidente do tribunal, assinado, Mathieu. Temos aqui um extrato da certidão de nascimento de Denisard Hippolyte Léon Rivail, nascida em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Aportava ao planeta aquele que seria o codificador da doutrina espírita, consagrado pelo cognome Allan Kardec. O espiritismo floresceu na França com Kardec. Feneceu nos anos que se sucederam, após seu retorno à espiritualidade. Transplantado para o Brasil, floresceu novamente, no impulso irresistível, crescendo sempre.
Embora as estatísticas oficiais revelem que apenas perto de 3% dos brasileiros são declaradamente espíritas, seus princípios são acolhidos com simpatia. Metade da população admite a reencarnação, considerável parcela aceita o intercâmbio com o além, multidões buscam auxílio nos centros espíritas. Temos até a curiosa situação do espiritólico, o cidadão que se diz ligado à Igreja de Roma no recenseamento, mas é assíduo frequentador do espiritismo. Não dispensa o passe magnético no centro espírita, assim como a hóstia na igreja. No outro dia, uma senhora perguntou se eu via algum inconveniente nesse comportamento. Respondi que não, atendendo à liberdade de consciência que a doutrina espírita tanto preza. Forçoso, porém, considerar dois problemas. O padre de sua igreja certamente não ficaria satisfeito. Talvez não resistisse à tentação de alertá-la quanto ao perigo de acender uma vela para Deus e outra para o diabo que, julgam os menos avisados, seria o mentor do centro espírita. E a incompatibilidade de princípios. Embora todas as religiões se identifiquem na busca de Deus, os caminhos são diferentes, a começar pelo empenho que a doutrina espírita faz no sentido de nos liberar de ritos e rezas, enfatizando o essencial, a autorrenovação, o empenho por superar mazelas e imperfeições. Inútil a mera frequência, a comunhão, a hóstia, a crença em Jesus, se o crente não estiver imbuído desse propósito. Há, também, quem pergunte por que o espiritismo vem florescendo no Brasil, depois de ter fenecido na França. É simples. A mentalidade europeia privilegiou o aspecto científico, buscando apenas o fenômeno, que impressiona o cérebro, mas com pouca repercussão no coração. Passada a fase da fenomenologia, cultivada mais por diletantismo que por legítimo interesse em decifrar os enigmas da vida, perdeu-se a mensagem no continente europeu. No Brasil, por influência de grandes missionários, como Bezerra de Menezes, Eurípedes Barçanufo e Francisco Cândido Xavier, privilegiou-se o aspecto religioso, naquilo que a religião tem de melhor, a busca de Deus pelo empenho de servir o próximo, no cultivo da solidariedade. Bem de acordo com os princípios espíritas, não assimilados pelos franceses. Veja-se, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, a questão 642 que deveria ser o nosso breviário. Deveríamos lê-la todos os dias, buscando inspiração para melhor aproveitamento das horas. Pergunta Kardec, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará ao homem não praticar o mal? Resposta incisiva, não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Em sua origem latina o vocábulo religião vem de religar ou ligar a Deus. A doutrina espírita demonstra que não há outra maneira de nos ligarmos a Deus, senão ligando-nos ao próximo, fazendo por ele todo o bem ao nosso alcance. Essa é a religião espírita. Milhões de adeptos e simpatizantes que assimilam essa mensagem fazem a expansão do espiritismo, que é hoje, no Brasil, sinônimo de caridade. Aqueles que privilegiam o fenômeno, que buscam no espiritismo o suposto aspecto mágico, movidos pelo interesse em receber benefícios, logo se afastam. Já os que desejam algo mais, atentos à sublimidade da mensagem de renovação que ressalta de seus conceitos, fatalmente integram-se, com a alegria de quem encontrou o caminho para a realização de seus mais ardentes sonhos de felicidade e paz. Portanto, se pretendamos bem aproveitar o ensejo de edificação que se nos apresenta, há algo que devemos definir. Somos espíritas à francesa ou à brasileira? Verticalização. Comentário de Chico Xavier. A dor projeta-se verticalmente e a alegria estende-se horizontalmente. O sofrimento se lança para o alto. Por isso é mais fácil encontrar Deus na dor do que na alegria. Poucas palavras, um oceano de reflexões. Costumo dizer que a dor é o sino de Deus. Quando tange,
logo nos pomos de joelhos. Nesses momentos, a fé, a crença irrestrita em Deus e nos seus desígnios é o grande alento das almas sofredoras, que enfrentam em grau superlativo os tormentos da existência. A mãe que chora o filho natimorto. O acidentado com sequelas limitadoras. O paciente às voltas com grave enfermidade. O operário demitido. A mulher traída pelo cônjuge. O idoso relegado ao abandono. Conservando bom ânimo, após perder todos os seus bens, a família e a saúde, proclama Jó, entregando-se ao Senhor. Jó 1:21. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o seu santo nome. Quando aceitamos o inevitável, apoiados na misericórdia divina, afastados permanecerão o desânimo e o desalento. É o que proclama o apóstolo Paulo, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem estará contra nós? O problema é que geralmente as pessoas têm a fé precária dos dias tranquilos. Quando vem a noite das provações e se desenha o temporal da adversidade, quando a fé deveria brilhar com mais intensidade, iluminando os caminhos e aquecendo o coração, eis que ela bruxuleia. É que raros têm a elevação espiritual de um Jó, de um Paulo de Tarso. Neles a fé era um sentimento profundamente entranhado, edificação inabalável, capaz de enfrentar os vendavais, por mais terríveis se apresentassem. Para que conquistemos a fé sentimento, o caminho está na aquisição da fé conhecimento. Nesse particular, para acalmar nossas inquietações, só a doutrina espírita, com enunciado de leis divinas como a reencarnação e a lei de causa e efeito, revelando que os males que enfrentamos hoje estão associados ao mal que praticamos ontem, em existências anteriores. Assim, talvez, a mãe que chora o filho natimorto hoje, comprometeu-se no aborto ontem. O acidentado que ficou com sequelas limitadoras foi o marginal que se divertia torturando suas vítimas. O portador de doença grave de cura problemática eliminava seus desafetos por envenenamento. O trabalhador perseguido pelo desemprego foi o patrão cruel que explorava seus servidores, rápido em demiti-los sempre que não correspondiam aos seus interesses. A esposa que se depara com a traição do cônjuge cultivava o adultério. O idoso negligenciado pela família abandonou seus filhos. Obviamente, leitor amigo, não estou pretendendo um dicionário de identificação das defecções do passado com base nos males do presente. Apenas lhe ofereci alguns exemplos. As situações e as responsabilidades variam ao infinito. E as consequências de nossos erros estão relacionadas com nosso grau de evolução, compreensão e discernimento. A regra é simples: quanto maior o conhecimento, a noção do bem e do mal, do certo e do errado, do que devemos ou não fazer, mais amplas as nossas responsabilidades, mais severas as sanções de nossa própria consciência. O grande benefício que a doutrina espírita nos oferece é justamente essa compreensão de que tudo tem uma razão de ser. Conforme ensinava Jesus, os espinhos de hoje representam a colheita do que semeamos no passado. Compete-nos melhorar a semeadura hoje para que colhamos bons frutos amanhã. O conhecimento sustenta nossa fé nos momentos difíceis e nos estimula ao desenvolvimento de nossas potencialidades morais, para que um dia tenhamos a fé como sentimento profundo e inabalável. Então, já não precisaremos da dor para nos aproximar de Deus. Permaneceremos nele, tanto quanto ele está em nós. A ansiedade. Como vencer a ansiedade? Como desfazer a escuridão? Acendendo uma luz. Então você sabe como superar a ansiedade. Não sei como acender essa luz. Como produzir fogo usando 2 gravetos. Devo atritá-los até que entrem em combustão. Faço o mesmo com a ansiedade. Com o que atritá-la? Com o conhecimento. Estudo. Reflexão. Conhecer a vida. Conhecer a si mesmo. Consciência reencarnatória. Avançam as pesquisas sobre reencarnação. Há incontáveis livros publicados, particularmente na Europa e nos Estados Unidos.
Envolvem aspectos variados, com destaque para as reminiscências espontâneas. É significativo o número de pessoas que se recordam de vidas passadas. Algo ponderável, principalmente por envolver, geralmente, crianças sem nenhum interesse ou capacidade para forjar histórias fantásticas. Por outro lado, a terapia das vivências passadas, TVP, coloca médicos e psicólogos em contato com vidas anteriores dos pacientes, acumulando evidências e fato material para pesquisa. Dizia-nos um psicólogo: já não tenho dúvidas sobre a reencarnação. Eu a vejo, clara, inconfundível, nas reminiscências induzidas, em que meus pacientes descobrem, surpresos, acontecimentos de ontem que estão repercutindo hoje em seu psiquismo, originando males variados. Eles superam muitos problemas a partir dessas experiências. Passam a lidar melhor com fobias e desajustes diretamente relacionados. Não há como negar o peso da reencarnação na balança de nossa economia psíquica. Freud estava no caminho certo quando concebeu que nossos males guardam relação com experiências traumáticas do passado. Infelizmente, por não aceitar a reencarnação, resvalou para a fantasia em suas conclusões. Para nós, espíritas, o avanço das pesquisas sobre a reencarnação constitui motivo de satisfação. Gratificante ver nossa crença disseminada, nossos princípios evidenciados, influenciando os profissionais de saúde, a caminho de uma medicina psicossomática, interessada em desvendar os mistérios do espírito imortal para resolver os problemas do homem perecível. Consideremos, entretanto, não basta constatar uma realidade imperioso que repercuta em nossa vida. Não basta admitir ideias. É preciso cultivar ideais. A reencarnação não é apenas um princípio lógico e racional, que explica as diferenças humanas. Fundamental ver nela um precioso estímulo, ajudando-nos a superar nossas próprias limitações. Para tanto, é preciso formar uma consciência reencarnatória, a convicção de que estamos em trânsito pela Terra, numa viagem que se iniciou há milênios antes do berço, e se estenderá rumo ao infinito, além túmulo. Não podemos nos limitar aos interesses materiais, à satisfação de nossos desejos em relação ao imediatismo terrestre, visando sucesso, conforto, riqueza, prazer. Acima de tudo, cogitemos da edificação de nossas almas, o empenho em superar imperfeições, valorizando o ensejo de aprendizado da jornada humana. Oportuno indagar, diariamente, a nós mesmos. O que cultivo? Iniciativas, desejos, interesses, atividades, diz respeito à minha condição de espírito imortal. Estou crescendo em conhecimento, responsabilidade e discernimento. Ou tenho privilegiado o homem perecível, a perseguir ilusões? Fundamental essa análise introspectiva. Há algo de vital importância em jogo, o nosso futuro. Nossa missão. Costuma-se situar por missionários os espíritos que vêm ao mundo para inovar, desvendar, fazer caminhar a humanidade, rumo à gloriosa destinação. Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, na arte. Sócrates, Platão, Kant, na filosofia. Paulo de Tarso, Lutero, Francisco de Assis, na religião. Pitágoras, Einstein, Newton, na ciência. Sem vanguardeiro desse tipo, a humanidade continuaria a evoluir, que essa é a sua abençoada sina, rumo à perfeição, mas seria mais demorado, mais difícil. São os batedores do progresso, que seguem à frente, mostrando o caminho. No meio espírita temos em Allan Kardec o insigne missionário, que desenvolveu a metodologia necessária para o intercâmbio com o além, facultando-nos as respostas para os porquês da existência. A história lhe fará justiça, no futuro, situando como uma das maiores figuras da humanidade, destaque inconteste do milênio que passou. Quem duvide disso,
Recorde que muitos séculos se passaram antes que Jesus deixasse a condição de obscuro profeta judeu e fosse reconhecido como a figura mais importante da humanidade. A propósito, é sempre oportuno lembrar que não há na Terra ninguém isento de compromissos. Nesse aspecto, somos todos missionários, convocados a inadiáveis missões. Combater o egoísmo. Exercitar o bem. Harmonizar a família. Cultivar valores espirituais. Desfazer desafetos. Eliminar vícios. Crescer intelectualmente. Progredir moralmente. Seremos bem-sucedidos se não descuidarmos da missão mais importante, nossa própria renovação, a partir do empenho em superarmos mazelas e imperfeições. No relacionamento humano, talvez o maior de todos os desafios a que somos convocados, seria oportuno evocar a sugestiva recomendação do apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, 4:26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Jamais permitamos que reações negativas, em face de ofensas e atribulações, tomem nosso coração, ultrapassando os limites do dia, com o que teremos muitas dificuldades para a observância de nossos compromissos. Melhor mesmo é jamais nos irarmos, cultivando o perdão, a capacidade de compreender e relevar aqueles que nos causem prejuízos morais ou materiais. Certamente, se viesse à Terra em nova e grandiosa missão, ante o conhecimento atual, veiculado pela doutrina espírita, Paulo avançaria ainda mais, recomendando: não se ponha o sol sobre a vossa indiferença. Nunca deixemos passar o dia sem algo acrescentar aos nossos patrimônios espirituais, no esforço do bem, no empenho do aprendizado, no exercício de espiritualidade, na luta ingente contra nossas imperfeições. Somente assim estaremos cumprindo a mais importante de todas as missões, nossa adequação às leis divinas. Salvação. Um amigo questionava: não é o espiritismo salvacionista, como todas as religiões tradicionais, que se apresentam por depositárias da redenção, livrando o espírito das penas eternas, no inferno, em favor de perene felicidade no céu? Resposta negativa. A doutrina espírita deixa bem claro que ninguém precisa ser salvo, por uma simples razão: ninguém está perdido, nem ameaçado de confinamento perene em regiões infernais. Vários fatores devem ser levados em consideração, observados os atributos divinos. Onipotência. Se Deus é o Senhor Supremo, que tudo pode, evidentemente pode evitar que nos precipitemos em tormentos eternos. Uma só alma que se perdesse e Deus teria falhado, revelando-se, com perdão da palavra, incompetente. Justiça. O mais elementar princípio de direito determina que a extensão da pena não pode ultrapassar a natureza do crime. Quem rouba um pão não pode ser condenado à prisão perpétua. Por pior que seja o criminoso, por maiores que sejam as atrocidades cometidas, a perdição eterna, em perene sofrimento, seria algo inconcebível. Imanência. Deus está em tudo e em todos. E a inteligência cósmica do universo, o cérebro criador, está, portanto, na intimidade de cada um de seus filhos. Está presente mesmo naqueles que enveredam por caminhos de violência e crime, trabalhando seus sentimentos, para que retornem aos roteiros do bem. Há hoje sistemas de monitoramento, que permitem acompanhar o deslocamento de uma viatura e, inclusive, localizá-la rapidamente, em caso de roubo. Pode-se dizer, portanto, que o veículo monitorado nunca estará perdido. Algo semelhante ocorre com a alma humana. Por mais longe nos levem os nossos desvios, estaremos sempre nos domínios de Deus, monitorados pelo Pai Celeste, presença imanente em nós. Podemos nos afastar de Deus, habilitando-nos ao inferno na própria consciência, mas Deus jamais se afasta de nós, trabalhando por nossa transferência para o céu. Os contestadores argumentam que a ideia de que ninguém está perdido confruta com o princípio segundo o qual Jesus foi o Salvador,
que derramou seu sangue na cruz para lavar os pecados humanos e nos redimir. Se não estamos perdidos, na obra da criação, se todos fomos criados para a perfeição e lá chegaremos, quer o queiramos, quer não, porque essa é a vontade de Deus, que não falha jamais em seus objetivos. Evidentemente não precisamos de um Salvador. Nem por isso a figura de Jesus é menos importante ou menos decisiva em nosso benefício. Imaginemos uma viagem árdua, vadeando rios e montanhas, pelo Amazonas. Viagem longa e cansativa, onde estaremos sujeitos a nos equivocar nos caminhos, atrasando a jornada. Mas, se tivermos um mapa, será muito mais fácil. O Evangelho é o roteiro celeste para que transitemos com segurança pelos caminhos da vida. Jesus foi o cartógrafo abençoado, a nos presentear com um maravilhoso mapa que facilita e abrevia nossa jornada para a perfeição. Allan Kardec reconhece isso, nos comentários da questão 625, de O Livro dos Espíritos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Fica bem claro que a jornada para Deus passa necessariamente pela vivência cristã. Poderemos até ignorar o Evangelho nessa viagem, mas à custa de bater a cabeça, em desvios, acabaremos trilhando exatamente os caminhos preconizados por Jesus. As próprias religiões não cristãs, como o islamismo e o budismo, aproximam-se do cristianismo em seus conceitos básicos. É que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, seus fundadores foram emissários do Cristo. Há algo do mapa celeste em todos os roteiros religiosos que inspiram a jornada para Deus. Felizes os que têm a oportunidade de conhecer o Evangelho, o melhor e mais completo de todos. Há outro questionamento interessante: se ninguém está perdido, se não precisamos ser salvos da danação eterna, por que, então, Allan Kardec desfraudou a máxima fora da caridade não há salvação como bandeira da doutrina espírita? Essa aparente contradição é facilmente superável considerando que Kardec não se referia ao significado escatológico do termo salvação. Não pretendeu que é pelo exercício da caridade que nos livramos da danação eterna, mesmo porque, como já comentei, ela não existe. A salvação a que se refere Kardec diz respeito à sociedade humana. Jamais haverá paz no mundo e em nós mesmos, enquanto não vencermos o egoísmo, elemento gerador de todos os males. Observemos os problemas que conturbam indivíduos e nações, e perceberemos que a origem está no egoísmo. Brigas, discussões, desentendimentos, nascem e sustentam-se no empenho de cada um em cuidar da sua parte, dos seus interesses. A caridade é o antídoto do egoísmo. À medida que para sermos caridosos somos obrigados a pensar nos outros, salvamo-nos do egoísmo e conquistamos a paz, o tempero da felicidade. Campeonato de maldades. Parem o mundo que quero descer, dizia um amigo, horrorizado com o panorama desolador da atualidade em que, aparentemente, gênios das trevas abriram uma caixa de iniquidades para torturar a nós outros, pobres mortais. Filhos que matam pais. Pais que agridem filhos. Homens que se vestem de bombas para dizimar inocentes. Traficantes que viciam incautos para ampliar a freguesia. Políticos que atuam como alvos de rapina sobre o erário. Sequestradores que apavoram famílias para extorquir-lhes dinheiro. Assaltantes que não vacilam em matar. Promiscuidade sexual, promovendo a dissolução dos costumes e a disseminação de enfermidades. Adultério banalizado, sugerindo normalidade. Práticas abortivas amparadas por leis equivocadas. Alguém dirá que ocorrências dessa natureza sempre existiram e que, com a população da Terra chegando aos 7 bilhões de habitantes, tendem a ser muito mais numerosas. Sim, mas nunca nessa proporção.
E como se as pessoas estivessem disputando um campeonato de maldades, a ver quem pratica a atrocidade mais chocante. Poderíamos justificar essa situação, atribuindo à reencarnação compulsória de espíritos de evolução primária, vida instintiva, sem o senso moral a que se referia Kardec? Não é bem isso, ou não é apenas isso, já que esses espíritos não vieram para gerar confusão no mundo. Estão aqui em empenho de aprendizado, que lhes permita superar suas limitações, como todos nós. Considere-se, ainda, a reencarnação de espíritos de razoável desenvolvimento intelectual, cujas maldades não podem ser atribuídas à incapacidade de distinguir o bem do mal. Há algo mais, leitor amigo, que podemos constatar reportando-nos a preleção de Telésforo, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em face de sua importância e gravidade, deve ser objeto de acurado estudo nos círculos espíritas. Por economia de espaço, limito-me a transcrever algumas de suas reveladoras observações. A mente humana abre-se, cada vez mais, para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. A humanidade terrena aproxima-se, dia a dia, da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Fácil concluir que estamos cada vez mais ligados ao mundo espiritual e sensíveis à sua influência. Uma observação, leitor amigo: Os Mensageiros foi publicado em 1944. Se há 67 anos o mentor espiritual falava dessa proximidade de espíritos perturbados e perturbadores, imaginemos hoje, em que se percebe uma sensibilidade mais acentuada nas mentes humanas. O problema é que não estamos preparados para lidar com esse contato estreito. Ainda nos situamos mais perto da animalidade do que da angelitude. Daí o fato de sintonizarmos mais facilmente com as forças das sombras, assimilando sua influência. Dá para entender por que há tanta confusão no mundo hoje. Mais do que nunca, impõe-se a recomendação de Jesus: orai e vigiai. Vigiar nossos pensamentos, nossos desejos, nosso comportamento e orar muito, com o fervor do cristão autêntico, que busca o equilíbrio necessário para enfrentar os desafios da atualidade, sem nos deixarmos envolver pelas pressões da espiritualidade inferior, que constitui o clima que respiramos hoje. Situa-se a Terra como imenso umbral, em que multidões de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo, Hebreus 12:1, nos rodeiam, em sua vasta maioria composta de espíritos perturbados e perturbadores. Em meio às ardências do deserto, o viajor busca o conforto do oásis, onde pode saciar a sede e descansar. Em meio às perturbações da sociedade atual, há oásis abençoados de espiritualidade, que podemos buscar na atividade religiosa, no lar orientado pelo Evangelho e, em última instância, na intimidade de nossas almas, superando os enganos do mundo. Se o reino de Deus que Jesus veio trazer está longe de ser instalado no mundo, podemos e devemos instalá-lo em nosso próprio coração, com os valores de uma dedicação total ao bem, eximindo-nos, por mera questão de sintonia vibratória, das influências nocivas que nos cercam. No livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos reporta-se as consolações oferecidas por Maria, a mãe de Jesus, aos viajores cansados e sedentos que a buscavam. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades?
Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passal, dizia ela, carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. É orientação para a existência inteira. Tudo passa. E sempre estaremos bem, animados, reconfortados e protegidos, mesmo ante as ardências do deserto humano, se formos capazes de construir um oásis de bênçãos, em nossa consciência, atendendo à convocação celeste para que edifiquemos o reino de Deus em nossos corações. Maldade. Como evitar que nos façam mal? Ninguém tem esse poder. E os prejuízos morais e materiais que sofremos fazem parte da vida. Qual a sua utilidade? Colhemos experiências, aprendemos, crescemos. De qualquer forma nos prejudicam, o mal real está em nós. A angústia, a tristeza, a desolação e também o ódio, o rancor, o ressentimento, não são reações naturais. São prisões voluntárias. Fazem muito mal, como sair delas? Reaja ao mal com o bem. Aceitação. Perguntavam a Chico como conseguia conservar a tranquilidade ante tantas solicitações de multidões ávidas de consolo e conforto que o procuravam. O médium respondia com uma única palavra: aceitação. Se bem analisarmos, verificaremos que muitas de nossas perturbações e desajustes nascem de reações negativas, ante as situações que se sucedem no cotidiano. O trânsito lento, a agressividade do familiar, a sobrecarga no serviço, as críticas do companheiro, o problema inesperado. Em situações mais graves, a não aceitação gera sérios problemas, passíveis de nos desajustarem. A morte de um ente querido, a doença grave, o prejuízo financeiro, a deserção de um amigo, a traição de um afeto. Chico nos oferece a chave mágica para não nos perturbarmos: aceitar. Eu diria, leitor amigo, que 90% de nossos sofrimentos, tensões e angústias, ante os desafios da existência, desde os simples contratempos às cobranças kármicas, sustentam-se em reações negativas, quando nos irritamos ou nos rebelamos. Toneladas de tranquilizantes e analgésicos são consumidas no mundo por pessoas inquietas, irritadas, em face de situações que fogem ao seu controle. Crimes, agressões, desentendimentos, afligem multidões atormentadas porque não admitiram algo que lhes aborreceu ou prejudicou. Há o desastroso suicídio, cometido por aqueles que não se dispõem a enfrentar uma situação difícil. A cruz simboliza, tradicionalmente, a carga das atribulações que devemos carregar na jornada humana. No Espiritismo aprendemos que ela representa, acima de tudo, o resgate de nossos débitos do pretérito, quando infringimos as leis divinas que nos regem na intimidade da própria consciência. Considerando que jamais Deus colocaria sobre nossos ombros peso insuportável, é óbvio que a transportadora celeste jamais comete equívocos na entrega dos madeiros. Nossa cruz é exatamente aquela que nos foi destinada. Ocorre que sentimentos negativos, revolta, irritação, desespero, inconformação, funcionam como sobrecarga indevida, pesos que subtraem méritos e acrescentam deméritos que complicam a jornada. Ao cultivar a aceitação, livraremo-nos dessas indesejáveis adicionais e a cruz nos parecerá bem leve, tolerável. Considere, entretanto, leitor amigo, duas nuances importantes no ato de aceitar. A primeira é a aceitação passiva de quem simplesmente se dispõe a carregar sua cruz sem murmúrios e queixas. A segunda é a aceitação ativa de quem faz dela um arado para fertilizar o solo dos corações, com exemplos de dedicação ao bem, conservando a disposição de servir. Na primeira, acertamos nossas contas com o passado.
Na segunda, investimos para o futuro. Exatamente como fazia Chico. Aceitava de forma positiva os percalços de sua condição de missionário sem contas do passado, para investir em favor do futuro de todos aqueles que têm a felicidade de conhecer os livros que psicografou e admirar-se em seus exemplos de dedicação ao bem. Nem o mendigo. O voluntário servia num bazar beneficente de roupas, promovido pelo operoso centro espírita. Muita gente, muitas vendas. Deparou-se, em dado instante, com uma calça encalhada, a única que não fora vendida. Surpreso, logo a identificou. Era sua. Foi reclamar com a esposa. Você pôs no bazar minha calça de estimação? Ela respondeu reticente, bem, não fui eu. Certamente, artes de nossa serviçal, na verdade eu a doei a um necessitado que bateu em nossa porta. Fiquei com pena. Estava andrajoso. E daí? Ao que parece, meu querido, ele a dispensou, trazendo-a ao nosso bazar. Imagine, leitor amigo, o status da referida. Nem o mendigo quis ficar com ela. O episódio remete-nos à velha tendência humana, o apego, inspirado, não raro, em persistente sentimento de usura, sob a égide do egoísmo. Livros, roupas, objetos de uso pessoal, móveis, utensílios diversos permanecem anos segregados no porão do esquecimento. Os proprietários, à maneira de escravos dos próprios haveres, recusam-se ao benefício da alforria, da qual desfrutariam se os encaminhassem aos carentes, antes de se transformarem em trastes pelo impiedoso tempo. Guardamos tanto, e por tanto tempo, que se tornam imprestáveis, uma dor de cabeça para nossos herdeiros. Khalil Gibran, em O Profeta, tem uma observação notável a esse respeito. Tudo que possuis será um dia dado. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa e não de vossos herdeiros. Diga-se de passagem, em tal situação temos a adoção dos herdeiros não por desprendimento, mas simplesmente porque não lhes tem serventia alguma. E assim engrossam o rol das inutilidades que aturam as entidades beneficentes a que são destinados. Algo a ponderar, amigo leitor: acúmulo de trastes em vida costuma impor dificuldades na morte. Há espíritos extremamente perturbados porque os herdeiros vaporizam suas adoradas relíquias, após concluírem que não há o que fazer com elas. Melhor cultivar desapego, reduzir o patrimônio do que a inutilidade para nós, mas que ainda pode ter alguma utilidade para irmãos carentes. Caixão, como diz o ditado popular, não tem gavetas. Só levaremos para o mundo espiritual nossas aquisições morais, espirituais e intelectuais, e também o lastro pesado do apego ao que se refere à vida transitória, impedindo que desfrutemos das benesses da vida eterna. Com o propósito de fazer circular roupas, livros e objetos de uso pessoal, consideremos o tempo ocioso. Um amigo costuma examiná-los, periodicamente. Se estiverem sem uso nos últimos 2 anos, destine-os a instituições filantrópicas. É uma boa medida para que não pretendamos tornar permanente o que é transitório, evitando o vexame de constatar que nem os mendigos usariam o que insistimos em reter. Uma boa ideia. Perguntaram a Mahatma Gandhi o que ele achava da civilização ocidental. Acho que seria uma boa ideia. Bem-humorado e perfeito pensamento do grande líder espiritual. Para entender o alcance de suas palavras, consideremos civilização, em sua expressão mais simples, como sinônimo de uma coletividade orientada por organização social adequada, leis justas e igualitárias que promovam o bem-estar da população. Oportuno lembrar, a propósito, que todos os homens têm direito à vida, à liberdade e à felicidade, como sugere a proclamação da independência dos Estados Unidos da América. A população, por sua vez, numa civilização, exercita a corteza, o respeito às normas e ao próximo, guardando fidelidade à própria consciência. Dá para perceber por que Gandhi fala de uma boa ideia,
dando a entender que não temos uma civilização em toda sua abrangência, já que esses princípios estão longe de serem observados em qualquer país do Ocidente. Na verdade, caro leitor, não são observados em plenitude em nenhum país deste nosso mundo de expiação e provas, orientado pelo egoísmo. Na questão 793, de O Livro dos Espíritos, interroga Kardec: por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que só percorreram a primeira fase da civilização. Perfeito. Temos os esclarecimentos necessários para compor uma civilização, mas entre o saber e o fazer interpõe-se o velho egoísmo humano, que usa o saber em proveito próprio, comprometendo o fazer. Entendo que o trânsito para uma verdadeira civilização implica admitir o saber como indeclinável convocação para o fazer. O problema está em definir bem o saber, porquanto muita gente pensa saber tudo e não sabe nada, enfeitando-se de cultura, aprendendo muito sobre os mais variados assuntos, mas permanecendo ignorante no assunto fundamental, a vida. Enquanto não entendermos o que é a vida, de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, patinaremos em termos de saber. Estaremos apenas a incensar o egoísmo com a pretensão de que somos melhores do que o próximo, sem noção sequer de por que existimos. A propósito, vale lembrar o encontro de Jesus com Anã, um sacerdote judeu, no início de seu apostolado, descrito por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, um dos mais importantes psicografados por Chico Xavier. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Esclareceu Jesus, com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos. Revidou Anã, com uma gargalhada de desprezo, e, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre, para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Anã, os ignorantes e os tolos estão em toda a parte da terra. Certamente que esse representará o material de tu edificarão. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina. Já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Anã, inquieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Respondeu o mestre, brandamente. Beleza de diálogo, amigo leitor. Com a simplicidade da sabedoria autêntica, Jesus nos ensina que o amor e a verdade são as bases de construção de uma verdadeira civilização, a partir do empenho em compreender qual é a vontade de Deus. Quando tais princípios forem assimilados, a civilização ocidental deixará de ser apenas uma boa ideia. O grande passo. Os grandes princípios morais têm características de universalidade e eternidade, isto é, servem para todos os quadrantes do universo, em todos os tempos.
O exercício do bem como caminho para a felicidade é um exemplo marcante, sempre evocado em todas as culturas e religiões. Budismo. O caminho do meio entre os conflitos e a dor está no exercício correto da compreensão, do pensamento, da palavra, da ação, da vida, do trabalho, da atenção e da meditação. Confucionismo. Não se importe com o fato de o povo